Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, que falta final para reforços do CSKA serem anunciados. A gente vai falar sobre a situação do camisa 5, argentino Rodrigo Villagra, e também sobre a situação do atacante Alejandro. A sondagem feita pelo Inter pelo atacante Michael do Flamengo. O valor que o Inter vai precisar desembolsar caso queira comprar o zagueiro equatoriano Félix Torres. Paulo Pesolano fora do jogo do final de semana contra o Ipiranga em Erechim. A nova camisa do Inter. A imagem que vazou é real? A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada dos conteúdos por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Inclusive, tem a promoção do Aposte e Ganhe lá na KTO. Tu dá o teu palpite, tu ganha 10 pila, só dando o teu palpite, mesmo se tu errar ou perder, na tua aposta tu vai ganhar 10 reais para brincar lá na KTO. Tem campeonato italiano nesse sábado, campeonato francês, campeonato alemão, tem o Inter em campo no domingo, o Grêmio em campo no sábado, Inter de Santa Maria e Juventude no sábado, Novo Hamburgo e São José, lá na KTO, tem campeonato paulista, Palmeiras e Mirassol nesse sábado, tem clássico Corinthians e São Paulo no domingo, Guarani e Santos, campeonato carioca. Cara, tem muita coisa pra tu brincar lá na KTO, então aproveita, não perde tempo e joga com responsabilidade, tá certo? Bom, gente, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois da grande vitória e a goleada por 4-0 contra o Monçol ontem à noite, lá no Paço da Areia, e se prepara já para o jogo contra o Ipiranga de Erechim no domingo, às 18 horas, no Estádio Colosso da Lagoa, casa do Ipiranga, tá? O Internacional pode não ter Paulo Pesolano na Casa Mata. A informação do Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, é de que o Esteban Conde, que é o auxiliar do Paulo Pesolano, pode acabar comandando a equipe no jogo do final de semana e a equipe ter mais garotos ainda do que teve nesse jogo de ontem, tá? Ontem a gente viu muitos titulares não só começando, mas entrando ao longo da partida, como Borré, Bernabei, Mercado, Bruno Gomes, enfim, vários jogadores, Tabata, do elenco profissional, do elenco principal do Inter, mas pode ser que o jogo contra o Ipiranga já dê uma segurada nesses caras, preparando para o jogo contra o Inter de Santa Maria no Beira-Rio no próximo meio de semana, e depois no final de semana que vem o Clássico Grenal também no Beira-Rio nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. Então pode ser que nem o Pesolano viaje para Erechim para comandar a equipe. Eu não tenho confirmação dessa informação, tá? Até perguntei para duas pessoas do Inter, mas é uma informação do Jason Lisboa, eu não tenho essa confirmação. Bom, outro assunto que eu quero falar aqui é sobre a camiseta do Inter, porque vazou uma camiseta que seria a camiseta do Inter para 2026. Eu ouvi que essa imagem é fake, tá? Mas que ela não está tão distante do que deve ser confirmada como a camisa do Inter, tá? Me disseram que sim, essa imagem que vazou nas redes sociais, ela não é a camiseta do Inter, é um fake, tanto que depois foi feito com o Cruzeiro, que também é Adidas, e é a mesma foto, só mudaram a cor e o símbolo, mas é importante colocar, esse símbolo aí deve ser o símbolo da camisa do Inter, porque ela será em alusão aos 20 anos do título da Libertadores, a primeira Libertadores do Inter conquistada em 2006, tá? Esse deve ser o símbolo em alusão ao que era o símbolo do Inter naquele ano, sem a famosa, como a galera brinca, borda de catupiry, como é o símbolo do Inter hoje, aquela barra, aquela borda branca, né, com o nome do clube. Vai ter as estrelas, 4 estrelas de títulos nacionais e uma estrela acima do título da Libertadores de 2006. Inclusive o Inter tá fazendo vários vídeos, fez com o Sobis, que foi o cara daquela final da Libertadores contra o São Paulo em 2006, garoto, vindo da base do Inter. Todo mundo sabe a história e a ligação que o Rafael Sobis tem com o Colorado. E aquele símbolo deve ser utilizado, e nos vídeos que o Inter tem divulgado, todos os vídeos terminam com aquele símbolo ali. Entende? Então vai ser, pelo que eu ouvi, aquele símbolo. A camiseta que foi vazada não é oficial, mas não está tão distante do que será a camisa do Inter. Inclusive o Inter já abriu pré-venda para essa camiseta. Ela deve ser oficializada ali na segunda semana ou na 1ª de fevereiro.
tá? Ainda em meio à disputa do Campeonato Gaúcho, mas com o Campeonato Brasileiro começando agora no final de janeiro, o Inter vai usar nas primeiras rodadas o uniforme de 25, mas o uniforme de 26 já ainda no primeiro turno do Brasileirão no mês de fevereiro. O Inter abriu uma pré-venda da camiseta número 1, tá? Serão 2.006 unidades, em alusão ao ano de 2006, evidentemente. O Inter já abriu pré-venda para o sócio, tá? Preço de R$ 474,99 no Pix e R$ 499,99 em até 7 vezes sem juros, sócios em dia com 15% de desconto. Essa é a pré-venda. Depois vai ter a venda normal na loja física também, pelo site da Adidas, site do Internacional e da Inter Store. A camiseta número 2 vai ser em alusão ao título mundial, que foi a camiseta branca que o Inter usou contra o Barcelona naquele dia em que o Gabiru fez a alegria de todos os colorados e história no Internacional com o título mundial da FIFA contra a equipe do Barcelona. Então a número 1 em alusão ao título da Libertadores, a número 2 em alusão ao Mundial, e deve ter inclusive manga longa dessa camisa, como a gente sabe que o Inter utilizou naquele jogo contra o Barcelona. Bom, indo para informações de mercado, primeira situação que eu quero trazer aqui, tá? Valor da compra do Félix Torres, que ontem à noite chegou em Porto Alegre, a gente mostrou as primeiras palavras dele aqui no canal no vídeo de ontem à noite, para quem não acompanhou ainda. E o valor para o Inter adquirir o Félix Torres é de 4 milhões de dólares, tá? O Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares para tirar ele do Santos Laguna do México na temporada de 24, ficou 24, 25 no Corinthians, tá vindo por empréstimo pro Inter, ainda não foi anunciado, ele fez os exames hoje, passou nos exames, a expectativa é que o anúncio fosse hoje, mas pode ser que ele aconteça amanhã, tá? O anúncio do equatoriano Félix Torres, até o momento que eu tô gravando, ainda nada de anunciar o Inter, o zagueiro equatoriano, 4 milhões de dólares, empréstimo com opção de compra. Se o Inter resolver comprar, tem que desembolsar esses 21 milhões e meio, 4 milhões de dólares para comprar o equatoriano, tá? Outra situação que eu quero falar aqui é uma situação que incomoda a gente. Não tem como tratar de outra forma. O Inter, que foi tão exposto nos últimos meses, nos últimos anos, por dívidas, e vamos lá, o Inter tinha dívida, não tinha o que fazer, o errado tá o Inter em não pagar, mas o Inter foi muito exposto por isso, ganhou uma fama de caloteiro agora nesses últimos 2 anos, mas a gente tem que considerar aqui que, para quem não viu, o Vasco está encaminhando a venda do David para o Vitória da Bahia. E o Vasco até agora não pagou o Inter. O valor original da compra do David lá no Vasco, ele foi emprestado ao Vasco com uma obrigação de compra por metas. O David atingiu essas metas, era 60% de jogos, algo do tipo. Era 2 milhões e 800 mil euros, cerca de 17 milhões e meio de reais, mas como tinham vários penduricalhos, negociação do Bruno Gomes, negociação do Palácios, Praxedes, Vitor Gabriel, não, Zé Gabriel, tinham vários penduricalhos que foram abatendo essas negociações, e aí ficou um saldo pro Vasco pagar o Internacional, um saldo pro Inter de 2 milhões, tá, de euros. E o Vasco não pagou. Só que qual que é o ponto? O Vasco entrou em recuperação judicial. Então tem uma fila de credores, o Inter está entre esses credores, que tem que receber do Vasco. Então não tem de fato uma previsão pro Inter receber do Vasco. Não é só bater na porta do Vasco e cobrar. Só que o curioso é, quando era o Inter devendo, foi feito um escarcéu. E agora, quando é o Vasco devendo o Inter, esses milhões do David, o David já tá até indo para outro clube e não tá se falando disso. Pouco tem se falado. Na imprensa carioca, no eixo Rio-São Paulo, mas quando era o Inter devendo clubes de lá, aí foi feito um escarcéu, que o Inter era caloteiro, que o Inter era isso, era aquilo. Pois então, né? Gente, deixa eu falar aqui sobre 3 situações. A primeira, tá? Vijagra. O Vijagra tá por detalhes de fechar com o Internacional, está sendo emprestado ao Inter. Ainda tá indefinido se é uma obrigação ou uma opção de compra, mas é na casa de 4 milhões e 600 mil dólares. Eu ouvi que é uma opção, tá? Vi que teve gente que trouxe que é uma obrigação, eu tinha escutado que era uma opção de compra, mas o Vijagra está sendo emprestado pelo CSKA Moscou da Rússia para o Internacional. Volante, camisa 5, argentino, chega com a ideia de resolver a meia cancha do Inter, que o Inter está precisando desse camisa 5 titular para essa temporada, porque o Thiago Maia ainda não virou, né? Então a gente não sabe nem se o Thiago Maia vai de fato ficar no Internacional, tem chance de sair alguma negociação ainda nessa janela, mas o Vijagra está muito próximo de ser reforço do Inter. Sobre Alejandro, o Inter avançou algumas casas, mas está num estágio anterior dessa do Vijagra. O Vijagra está acertado, o Alejandro ainda não.
tá? Apesar de que entre Inter e jogador tem tudo muito bem encaminhado, com o CSKA já deu sinal verde para o empréstimo, mas ainda tem detalhes a serem resolvidos com o clube russo, tá? Seria um empréstimo com opção de compra também. E a informação de hoje do Simon Bianchini, aliás, é uma informação que vem do Rio de Janeiro, o Simon confirmou na Gaúcha e a gente confirmou aqui também no canal, tá? O Inter, de fato, procurou o Flamengo e o Michael para entender o que precisaria fazer para tirá-lo do Flamengo. O Flamengo não vai utilizar o Michael que saiu do Al Hilal, voltou para o Rio de Janeiro, né? Ele é multicampeão pelo Flamengo, Libertadores, enfim, com o Jorge Jesus, vai para o Al Hilal, depois volta para o Flamengo, não é utilizado, é um jogador que o Flamengo está tentando negociar e pegar uma grana, ou emprestar com uma opção de compra, só que o que eu ouvi é que o Santos é o clube mais próximo de fechar com ele, tá? O Santos que tá tentando repor a saída do Guilherme, que foi pra Major League Soccer, também teve conversas com o Vitinho, jogador do Internacional, mas o Michael tá mais próximo do Santos por empréstimo do que do Inter. O Inter fez uma sondagem, o Inter não abriu uma negociação com o Michael, para deixar isso bem claro para vocês. Foi feita uma sondagem, o Inter ouviu que o Michael ganha cerca de R$1 milhão do Flamengo, fora questão ali de imagem, impostos, tudo que custa o Michael pro Flamengo, ele custa mais de 1 milhão, mas de salário, R$1 milhão, o Inter se assustou com esse valor. Foi uma consulta, né? Foi para entender se teria alguma possibilidade. Se fosse um valor mais baixo, o Inter ia tentar negociar, mas esse valor o Inter acha impraticável para esse jogador, então é bem difícil que o Michael tenha uma negociação ou jogue no Inter em 2026, mas foi um nome que o Inter procurou nessa janela de transferências, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.